dos SUVs compactos mais procurados no mercado de usados. Honda HR-V, aqui na versão Touring 2017, a top de linha. Eu sempre recebo perguntas e dúvidas sobre esse carro lá no Instagram e aqui no YouTube. E hoje a gente vai avaliá-lo por completo e descobrir se ainda vale a pena comprar um em 2023, se ele tem algum defeito crônico e se a manutenção é muito cara. Vem comigo! Esta é a segunda vez que a gente traz um Honda HR-V aqui no canal. A primeira vez foi um modelo mais novo, 2020, que já tinha passado pelo facelift e também algumas melhorias. Um vídeo que eu vou deixar no card e também na descrição para quem tiver interesse em assistir depois. Aqui estamos falando de um carro mais antigo. Diferentemente daquela vez, a gente gravou um carro praticamente 0 km, aqui há a necessidade de ir atrás de um histórico de manutenção. E é difícil, porque esse carro não está mais na garantia. Então é mais complicado ainda encontrar aquelas revisões carimbadas no manual, por exemplo. E dificilmente os donos, quando fazem por fora da concessionária, guardam notas dos serviços. É um detalhe que eu julgo muito importante e que não pode faltar em nenhum carro. Ainda mais em um Honda HR-V, que é um carro de alto preço e de muita tecnologia embarcada. Já que eu falei de preço, vou deixar na tela para vocês o da versão Touring 2017, perto de R$98 mil, salgadinho. Para vocês terem uma ideia de como esse carro segura preço no mercado, o mais barato que eu encontrei, a versão LX 2016, a de entrada com câmbio manual, tem a tabela FIPE acima de R$80 mil. Eu vejo um ponto positivo e um ponto negativo nisso. O positivo é que é um carro de baixa desvalorização, segura preço, né, como a gente já falou, então quem compra um carro desse não vai perder muito dinheiro. E ele é bom de revenda também. Agora o negativo é o custo-benefício que vai indo pro ralo, né? Ele fica caro pelo que entrega e pela idade que ele possui. E em relação à idade, já que a gente falou disso, 6 aninhos, esse carro pouco sentiu o efeito do tempo, na minha opinião. Como envelheceu bem o design do HR-V com seus vincos, que, por exemplo, aqui na lateral nascem nessa porta do passageiro, perto da maçaneta embutida, que marca a identidade desse carro, e vão caminhando até aqui na porta dianteira. Ele tem vincos também na traseira, junto das lanternas, fazem a traseira ficar muito bonita e harmônica, um carro muito harmônico na minha opinião. Na frente, por exemplo, a gente tem vincos no capô que junto dos faróis e da grade central fazem com que quando a gente olha para concorrentes da época, como por exemplo Ford EcoSport e uma Renault Duster, vejam como esse carro tem um aspecto muito mais futurístico. A própria Honda informou, quando foi lançar esse carro, que ele era um conjunto de vários outros modelos da marca. Ele traz um pouco da versatilidade do Fit, o espaço interno do City, a mecânica do Civic e um porte que se aproximava ali do CR-V. Então era uma salada de frutas de carros de sucesso que dificilmente daria errado. Não à toa esse carro foi o líder de vendas do segmento em 2015 e 2016. E só começou a haver, certas ameaças após o lançamento do Jeep Compass em 2017. E só para finalizarmos a avaliação estética, não são todas as versões que são bem equipadas como a Touring aqui. Por exemplo, o sensor de estacionamento traseiro é exclusivo dela, assim como o farol em LED. O alto ainda é halógeno nesse caso, mas a gente tem ali, além do farol principal com projetor em LED, o DRL também. As maçanetas cromadas só a partir da EXL, o rack de teto e o farol de neblina estão ausentes nas versões de entrada LX. E se eu não me engano, é basicamente isso. A assinatura aqui dessa lanterna na versão Touring também é exclusiva. Agora vamos lá para dentro que vou mostrar para vocês a principal vantagem em pensar em comprar essa versão top de linha. Mais do que ser bonito e bem equipado aqui dentro, a segurança tem que estar em primeiro lugar para muitos consumidores. E a versão Touring faz valer a diferença de preço em frente às outras opções por ter airbag de cortina. São 6 airbags no total. As versões mais simples não possuem. A EXL tem o airbag lateral e as mais básicas só o frontal. Lógico, em 2017, tá, gente? O lado positivo é que desde a versão de entrada a Honda adicionou os controles de tração e estabilidade. Então ela se preocupou com o carro ser mais alto, ter um centro de gravidade mais elevado e manter a boa fama que a marca tem de carros que fazem curva de forma decente. Além da segurança, a versão Touring, claro, é mais equipada. A central multimídia é maior, tem mais opções. Vou deixar para vocês na tela tudo o que ela tem, incluindo, por exemplo, câmera de ré e também GPS nativo.
mas eu sempre digo que é pertinente atualizar um sistema de mídia como esse. Já são 6 anos de idade, a Honda nunca foi muito boa em fazer central multimídia, então a idade pesa, a multimídia em si já não era muito boa, acho que vale para quem compra um carro dessa idade comprar uma central mais atualizada. Os bancos são em couro, do motorista não tem ajuste elétrico, acho que poderia ter nessa versão. O retrovisor é fotocrômico, a gente tem sensor de chuva, o sensor crepuscular, né, o farol automático. Os bancos são muito confortáveis, o volante tem ajuste aqui de altura e profundidade, então a posição de dirigir é digna de um Honda, muito agradável, o banco abraça bem, confortável mesmo. O volante tem revestimento em couro, uma boa pegada, comandos integrados aqui de mídia e também do Cruise Control. O detalhe é o quadro de instrumentos, que fica com esse comandinho aqui direto no painel. Até o 2020 tinha isso, se eu não me engano essa geração deve ter morrido com isso. O que é bem antiquado, né? Para um carro tão bonito, tão novo, até hoje, né? Mesmo os mais novos, aí 2021, 2022, só colocar um botãozinho aqui, dona Honda, no volante ficaria bem melhor. Inclusive, falando do painel de instrumentos, eu acho ele bonito, gosto bastante. Ele não tem ali a marcação da temperatura do radiador, o que é um pouco ruim, tem que ficar bem esperto, mas ele tem uma pequena tela digital com o computador de bordo do lado direito, né, com acesso exatamente aqui, é bem completinho, com as informações mais básicas, e ele tem também a parte analógica envolvida por um círculo que muda de cor de acordo com a sua condução, ficando verde, por exemplo, quando você está dirigindo de forma mais econômica, e vermelho quando você pisa fundo no acelerador. O ar-condicionado é digital de uma zona só, eu gosto muito do layout dele aqui no centro. Nós temos também um console central elevado, algo que me agrada, traz maior sensação de requinte, 2 porta-copos, freio de estacionamento eletrônico com brake hold, ensinando aí o Corolla Cross como que se faz. Temos também a manopla do câmbio pequena, com opção D e a opção S, que vai elevar o giro do motor e segurar as marchas, que são simuladas, eu sei, mas deixando o carro um pouco mais esportivo. Aqui abaixo ele tem um outro espaço escondido com entradas USB, entrada HDMI e uma tomada 12 volts. Eu particularmente gosto dessa solução que a Honda encontrou, mas já vi gente criticando porque o acesso não é muito fácil. Também tem apoio de braço aqui no centro, muito bem-vindo, com um pequeno porta-trecos interno. O acabamento do HRV abusa um pouco de plástico duro, mas, por exemplo, a parte do painel é uma peça só, inteiriça, então não tem nenhum tipo de rebarba, e é muito firme, muito bem encaixado. Aqui ele tem um material um pouco melhor, assim como na lateral aqui do console e também nas portas, onde temos um material mais macio, tanto na frente quanto atrás. Legal, né? Eu gosto do acabamento do HRV, acho que é na média para melhor do que alguns concorrentes. Não o Renegade é melhor do que ele nesse ponto. Analisando um pouco mais de acabamento aqui na porta, maçaneta cromada, temos os comandos dos vidros elétricos, automático para subir e descer, para todos, inclusive aqui atrás, para os vidros do banco traseiro. Ele tem trava elétrica, retrovisor elétrico com rebatimento nessa versão. Sensor de estacionamento você pode desativar aqui do lado esquerdo. E mais abaixo, a opção de abrir o bocal do combustível e, lógico, o capô do motor. Falando nisso, o coração da fera, ou nem tão fera assim, motor 1.8 vindo do Civic Flex, teve uma adaptação ao câmbio CVT aqui, ele entrega 140 cavalos com gasolina e 1 a menos com etanol, que é bem diferente, geralmente é o contrário, e aí 17.3 kg de torque, 17.4, né? Com etanol já volta ao normal, o etanol sendo um pouco mais forte. Mas pouquíssima diferença, o que motiva bastante a usar a gasolina na maioria dos estados de nosso país. Peso de 1.276 kg, esse carro não tem uma relação peso-potência tão boa, acaba que o 0 a 100 é afetado, fica na casa dos 11,2 segundos, se não estiver enganado. Não dá para esperar milagres, no test drive daqui a pouco a gente vai ver melhor isso, eu vou falar mais de consumo, de peças, de manutenções, de cuidados especiais. Primeiro vou mostrar o espaço interno e o porta-malas. Vamos lá. Meus amigos, vejam o espaço interno aqui no Honda HR-V. De fato, temos um bom aproveitamento, né? Bancos praticamente alinhados, o do motorista ajustado para mim. Me sobra aqui 4 dedos para as pernas, uma ótima mobilidade para os pés. O túnel central é praticamente plano. Acima da cabeça me sobram também uns 4 dedos. Eu tenho 1,82 m, então dá para viajar pelo menos 2 pessoas do meu porte com bastante conforto aqui. Porta-revistas não tem saída de ar-condicionado, somente uma tomada 12 volts e mais um porta-trequinho aqui pequenininho. Temos aqui iluminação no centro, na frente também tem as luzes, né, normais, e também nos paraçóis.
Eu tinha esquecido de falar sobre isso. Alças PQP no teto, não possui infelizmente um apoio de braço com porta-copos, mas sim apoio de cabeça e cinto de 3 pontos para todos, além de Isofix. E lembram da questão da versatilidade do Fit? Pois é, ele possui aqui aquela modularidade dos bancos, podendo rebatê-los dessa forma, né? O assento ganhando um espaço aqui no assoalho para levar algum objeto maior ou até um animal, um cachorro de porte médio ou porte grande, para quem tem. Acho interessante utilizar para esse tipo de coisa. E também o rebatimento normal, só que deixa a base do porta-malas praticamente plana, né? Toda plana, aumentando de fato a capacidade que ele tem. A abertura do porta-malas é feita por um botão, né? A chave que é do tipo canivete, a gente não tem chave presencial nem nessa versão, poderia. Não tem aqui comando da abertura do porta-malas em si, só para destravar e travar o carro. Então temos acesso ao porta-malas, a tampa não é tão pesada, gostei. 437 litros bem aproveitados, acho que para o porte do carro fizeram um excelente trabalho aqui. Os engenheiros da Honda estão de parabéns, tanto que essa capacidade é maior até que o Jeep Compass, para vocês terem uma ideia. O acabamento está na média, né? Essa base aqui poderia ser um pouco mais caprichada, o step é do tipo temporário, ele tem iluminação e não deixa nada de lataria aparecendo, pelo menos, né? Pausa no vídeo para divulgação do meu trabalho de vistoria de pré-compra e também como Car Hunter. Eu atuo aqui no sul de Minas com esse tipo de trabalho. A gente verifica toda a parte de estrutura, pintura, mecânica, suspensão, interior, tudo que o carro possui, vai atrás do histórico de manutenção, que eu falo que é muito importante. E aqui nesse HRV eu não fiz o serviço completo, é só para mostragem para vocês. Eu verifiquei a questão de estrutura e pintura, que é um dos tópicos só que a gente avalia. E esse carro não tem nenhum retoque, a pintura é toda original, né, na parte metálica, os para-choques já tem algum detalhe, mas esse carro está íntegro na questão estrutural, o que já é muito importante. Ele pertence à loja parceira do canal Y Automóveis, vou deixar o contato deles na tela para quem tiver interesse, e quem tiver interesse em fazer uma vistoria mais completa e detalhada desse carro, é só me dar um toque no WhatsApp que eu respondo na hora. Bora colocar o Honda HRV para rodar, freio de estacionamento eletrônico, o que é muito legal, câmbio automático, com a manopla pequena, posição de dirigir, como eu disse, é muito agradável. Honda HRV nesse sentido já manda muito bem. Nós temos aqui, vamos falar primeiro dos cuidados mecânicos. Primeira coisa, você está comprando um HRV dessa idade, tenha certeza de que ele tenha tido a troca do óleo da transmissão, pelo menos uma vez por tempo que seja, já são 6 anos, ou por quilometragem, 40 mil quilômetros. Uma coisa que teria que verificar nesse carro, por exemplo, que eu não verifiquei, não sei se fez. Tem que ter sido feita, uma coisa que tem que ser feita de 40 e 40 mil quilômetros. Outro detalhe, regulagem das válvulas ou até troca dos bicos injetores. É um pouco comum no HRV com esse motor 1.8. É uma manutenção a mais do que a básica, né? Pode vir a acontecer mais do que o normal em outros veículos. De qualquer forma, o HRV, fora isso, é trocar óleo, revisão no fluido do arrefecimento com o aditivo correto e tocar para ser feliz. Carro muito confiável, muito bom nesse sentido. Falando de desempenho, pisei fundo no D, não vou testar o S ainda. O que eu sinto do HRV? Em baixa, ele vai bem. Na cidade, por exemplo, no trânsito, às vezes você que mora em cidade grande, quer um carro ágil, ele vai conseguir entregar ali o que você precisa. Em retomadas de velocidade, na hora de ultrapassar, é que vai ter que tomar mais cuidado. Não é um carro tão potente, tão torcudo. O Touring mais novo, o motor 1.5 turbo, deve ser outro carro, que eu testei o Civic com aquele conjunto e fiquei encantado. Então o HRV deve ser excelente também. No caso do motor 1.8 não. O câmbio CVT segura ainda mais o desempenho. Não temos esportividade aqui, tá bom? Embora ele tenha a troca sequencial atrás do volante por aletas, né, pedal shifts, e também essa posição S. O que acontece nessa posição S? O giro sobe e ele retarda essa troca de marchas. Detalhe, o câmbio CVT de 7 marchas que simula 7 marchas, tá? O CVT não tem marchas físicas propriamente ditas. E eu não sinto praticamente nenhuma diferença do D pro S aqui não. Assim, para uso comum, tá bom. É só para quem gosta de uma emoção maior, quem prioriza a segurança em uma ultrapassagem. Dá para fazer ultrapassagem? Lógico que dá. Mas tem gente que gosta de fazer uma coisa mais rápida. Esse carro já não vai entregar tão isso. Mas é melhor do que o Renegade, do que o Kicks de mesmo ano, para vocês terem uma noção. Agora, o lado positivo é o consumo. Vejam, com gasolina principalmente, eu acho esse carro extremamente econômico, né? Na cidade, então, nem se fala. Então, é um ponto positivo para a categoria dele, mais econômico, por exemplo, do que o Renegade 1.8.
Agora, falando de conforto, como eu disse, a posição de dirigir esse carro é excelente, a gente fica muito bem postado em qualquer um dos bancos do passageiro. Atrás também o carro é muito confortável, mas a suspensão é dura. Qualquer buraco, qualquer irregularidade, ele transfere aqui dentro, o que afeta também na durabilidade das peças, como buchas, bieletas e até os amortecedores. Vale mais uma atenção se os amortecedores desse carro, caso você esteja querendo comprar, já foram substituídos ou se estão estourados ou não, porque não são baratos. O isolamento acústico é muito bom, gostei. Né? Para entrar ruído de motor aqui dentro é só esticando, 4.000 giros, lá perto dos 5.000 giros, tem um carro na minha frente, mas lá perto dos 5.000 giros é que ele vai ficar mais ruidoso e chega a incomodar. Mas o silêncio é muito bom. Como eu disse, o acabamento do HRV, embora não seja tão primoroso, é bem encaixado, então a gente tem poucos ruídos aqui dentro. Em baixa velocidade, eu manobrei ele algumas vezes aqui, a direção tem assistência elétrica e ele é um carro que tem um retrovisor não muito grande, né? Mas ainda assim tem uma boa amplitude de visão. O design acaba prejudicando um pouco ali na coluna C, na visibilidade, então tem que tomar cuidado na hora de manobrar. Não é toda vaga que você consegue estacionar, é um carro mais larguinho, né? As rodas acabam arranhando com facilidade, dependendo do motorista, dependendo da situação. Mas eu acho esse carro prático para o uso na cidade, né? Não é um hatch compacto, mas também não é um SUV grande como um CR-V. Uma coisa que eu esqueci de falar na outra parte é que ele tem o tilt down no retrovisor direito, né? Quando a gente engata ré, ele abaixa para poder fazer manobras. Tranca esquerda é brincadeira. Cai para a direita, irmão. É sábado, nem domingo é ainda. O HRV ele não é tão ruim de desempenho. Confesso que o que mais me incomodou aqui foi a suspensão. Achei a suspensão dele dura demais, passando por quebra-molas também. Vou dar um exemplo. Esse quebra-mola aqui não é tão alto, talvez a gente não sinta tanto. Vamos ver. Sente sim, ele é um carro que prejudica no conforto, então isso sim incomoda. O desempenho para mim tá bom. O Honda HRV convence na qualidade e no pedigree da marca, um digno carro japonês. Tem bom espaço interno, bom porta-malas e alta durabilidade das peças. É um carro confiável. Porém, a suspensão deixa a desejar. Não é tão bem regulada para as nossas vias. Os modelos mais novos tiveram uma melhoria. Então, para quem tem um orçamento melhor, vale a pena pegar um HRV mais novo, obviamente. No mais, o desempenho é razoável, o consumo, sim, compensa bastante. E é um carro que não tem como eu não recomendar aqui no canal Carro da Rodada, né? Somando todos os pontos, ele tem mais benefícios do que pontos negativos. Beleza? Assim encerramos a nossa rodada número 121. Agradeço mais uma vez pela audiência de todos vocês. Quem for novo por aqui, por favor, se inscreva. Ajuda bastante o nosso trabalho. E claro, fique à vontade para assistir a outras rodadas que a gente já gravou no passado.